Olá, olá, tenham todos um bom dia e mais um Café com o Delegado em que vocês têm encontro comigo aqui todas as terças-feiras e quintas-feiras às 7 horas da manhã cravados. Vou esperar que vocês entrem na nossa live de hoje, a gente sempre fala que é uma live bem rapidinha, é um bate-papo que é um direto ao ponto com vocês aqui para a gente bater esse bate-bola, né, em relação a alguns temas de direito, concursos públicos, o que tem por aí para você que deseja compor um dos quadros aí, um dos cargos das carreiras policiais. Portanto, gostaria novamente de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Eu fui vendo aqui alguns comentários, você vai ter preparação para oral, vamos observar isso aí. Olha no site, qualquer coisa manda um direct para a gente. Mas de toda forma, hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre uma provocação que eu tive em relação a um dos nossos ouvintes, um dos nossos seguidores, e que perguntou sobre a forma de se estudar jurisprudência aqui no Brasil. Eu sei que a gente comentou em alguns episódios para trás, de uma maneira bem rápida, sobre essa situação de como estudar jurisprudência. Bom dia a todos aí. E aí a pergunta é, como fazer isso diante de tantos julgados, tantas informações? E aí eu vou falar o que eu fiz, porque o que eu fiz foi o meu método para ler lei, doutrina, jurisprudência e como que eu avancei no concurso público. E aí, assim, cada um adapta o seu próprio método. É claro que cada um vai ter a sua própria peculiaridade, mas eu vou falar um modelo de caso, um modelo de jeito de estudo que acabou dando certo em termos de julgados, jurisprudência do STJ, STF. Por que eu estou falando das duas, gente? Vamos lá. Professor, será que eu vou fazer concurso agora? Tocantins, que vai anunciar concurso público da carreira da Polícia Civil. Vai anunciar. Vai ter um evento aí, inclusive, para fazer esse anúncio da Polícia Civil do Estado de Tocantins. E aí? Nossa, vai cair de paraquedas? Preciso estudar para esse concurso? É um concurso bacana? É um estado legal? Paga bem? Enfim, é possível? Sim, sempre é possível. Agora, como que eu formo essa base em termos de jurisprudência? Primeiro, você não pode ficar perdendo tempo. Então, a gente sabe que o concurseiro, e especialmente em concursos de alta performance, vão exigir de você uma seleção daquilo que precisa ser estudado. Vai cair um mundo de informações, um mundo de gente falando um tanto de coisa, mas vão lá para os meios que, francamente, são mais eficazes. Vamos lá. Oi, qual vocês daria para quem quer estudar para concurso de delegado? Depende, você quer curso, você quer falar de jurisprudência. Hoje, no nosso caso, eu pensar, claro que você tem que ter cronograma, direcionamento, saber o que você precisa estudar, e isso antecipa suas fases. Eu falo que em uma determinada época que eu estudei para concurso, embora eu estudasse de uma maneira profunda, eu estudava errado. Eu acho que poderia ter ganhado muito tempo em estudos em alguns pontos, de uma maneira mais, com um cronograma um pouco melhor estabelecido, e deixando de estudar alguns outros assuntos. Pessoal, vamos lá. Memorizem para vocês agora uma matéria que vocês gostam muito. Beleza? Agora pensa numa matéria que você não gosta muito assim. Tá? Eu sempre falo que é bom falar uma matéria que você, a afinidade sua não é das melhores, para evitar a palavra não. Então você colocou num prato aquilo que você gosta muito e no outro aquilo que você não gosta, aquilo que você não tem tanta afinidade assim. Tá? Qual que você acha que você vai ter predileção para estudar? Obviamente vai ser aquela que você gosta muito. Só que aí tem um detalhe. Vamos supor que no seu concurso cai 10 questões daquela que você gosta muito e 10 questões daquela que você não tem tanta afinidade assim. O que vai fazer você passar é ter uma maior predileção, como você já tem, e um maior afinco de estudo naquilo que você gosta ou naquilo que você não tem tanta afinidade. É óbvio que você vai precisar equilibrar essa balança. É óbvio que você vai ter que tirar um pouquinho do tempo de cá para jogar nesse tempo de cá. Porque é preciso que você equilibre essa balança para que você possa avançar nas fases do concurso público. O examinador, ele não quer saber se você gosta mais de direito civil, de direito penal ou de direito processual penal. Ele quer saber se você sabe entender a linguagem dele. É claro que, por exemplo, se você vai para concursos das carreiras policiais, você tem um maior peso em algumas disciplinas, como, por exemplo, direito penal, direito processual penal, direito constitucional e direito administrativo. Esse é o maior peso que acaba caindo em questões de concursos para delegado de polícia, para investigador de polícia, seja com noções, seja com aprofundamento. Agora,
hoje, né, na verdade, é oficial investigador de polícia. Vão mudando as nomenclaturas aí no país afora, mas já está dentro da lei nacional. Pois bem, aí alguém me perguntarei agora, quantas horas de estudo você acha interessante? Veja bem, eu não gosto de tratar muito com horas de estudo, porque eu posso vincular alguém aqui. Então eu já estudei 2 horas no dia, 1 hora no dia, assim como eu já estudei 6 horas no dia. Então vai depender muito da sua disponibilidade. Sempre jogando um caminhão dentro do outro. É aproveitar o máximo de disponibilidade que você tiver, desde que seja dentro do seu tempo. Às vezes você vai ter 1 hora antes de ir para o trabalho, 1 hora que você consegue enxugar do seu almoço e 2 horas no seu final do dia. Sendo horas líquidas, sendo horas estudadas em que você não se distrai, você não está com o celular, vai ser ótimo. Já te adianto que é um tempo bem interessante e bem razoável aí. Beleza? Mas vamos lá, voltando para aquilo que a gente tem que equilibrar em termos de estudo. Então não adianta eu estudar aquilo que eu adoro. Eu preciso estudar também aquilo que eu não tenho muita afinidade. Eu preciso estudar, por exemplo, Leison, preciso estudar Direito Civil. Não agora. Né? Agora eu passo a pincela lá quando eu quero saber de algum assunto. Mas para concurso público, na minha época, eu tive que estudar Direito Civil. Eu tive que estudar Fundamentos de Informática, que no meu concurso, na época, caía. Então, o mais interessante é você pensar assim, cara, eu preciso equilibrar essa balança de estudos, porque ela vai ser essencial para que eu possa avançar nas fases do meu concurso público. E aí a gente volta na questão de jurisprudência, de julgados. Primeiro, vou estudar os julgados do meu estado. Eu não vejo isso como tão relevante assim. Já aconteceu com o concurso em Minas Gerais, em que caía jurisprudência, julgado meio específico ali de alguns assuntos. Então, às vezes, seria conveniente, quando você avançar nas etapas, especialmente prova discursiva, conhecer um ou outro assunto, no caso, na época, era direito administrativo. Então, é uma questão bem peculiar ali de Minas Gerais. Regra, vamos lá, é nacional. Regra é STJ e STF. Regra é você saber o conjunto do que está falando cada um deles. E é claro, como eu sempre falo com vocês, STF e STJ estão a toda semana e a todo vapor trabalhando, colocando decisões, fazendo seus informativos, e a gente precisa saber entender esses informativos. Toda segunda e toda quarta-feira saem os informativos de STF e STJ nessa ordem. Se STF era na sexta-feira, agora toda segunda-feira sai o informativo, tanto que eu vou falar até de um deles hoje, que saiu ontem, segunda-feira, e tem o informativo do STJ que sai toda quarta-feira, e via de regra eu falo algum deles na própria quinta-feira, no nosso episódio Café com o Delegado aqui. Beleza. Aí eu sei que tem jurisprudência do STJ e do STF. Eu vou ler aquilo tudo, gente? Eu preciso entender aquilo tudo? Deixa eu só parar aqui para perguntar aqui. Segundo ano na Faculdade de Direito, tempo livre de editais de concurso, estuda tudo que você tiver dos editais do concurso que você deseja passar. Não adianta pensar, vou estudar Banco do Brasil, vou estudar INSS, vou estudar... Tudo focado. O que você quer fazer? Qual concurso você deseja fazer? Eu quero ser investigador de polícia, que daqui a pouco vai todo mundo chamar oficial investigador de polícia. Eu queria ser um escrivão de polícia, que também vai fazer parte dessa nomenclatura. Então você precisa estudar focado. Mas nesse período você pode estudar alguma coisa mais abrangente? Eventualmente sim. Mas se você quer realmente criar alta performance, daqui a 2 anos saindo da faculdade, por exemplo, já está na hora de começar a pensar em estudar de uma maneira bem mais séria. Tá? E aí, o que vai fazer é antecipar. E o que vai fazer o diferencial é você organizar os seus estudos. O que eu vou estudar na segunda? Eu vou estudar na terça. Mas ainda estou no ano passado, estou estudando meio devagar, estou começando devagar. Gente, vamos lá. Quando você vai na academia, você vai pegar um supino. Você já coloca 30 quilos de cada lado? Não sei que você seja uma pessoa diferente de todo mundo. Via de regra, você vai pegar o peso levinho e vai subindo, e vai subindo. Mesma coisa. Você vai começar estudando meia hora, 40 minutos, 1 hora, a não ser que você já começa, já saiba um pouquinho, já está meio chipado nos estudos, e às vezes está um tempo parado. Mas via de regra, você vai começar pequeno. Você vai subindo, até a hora que você vai começar a estudar com um tempo legal, com as paradas no momento legal. Há quem faça de meia hora, há quem faça de meia hora. Sempre gostei de estudar pelo menos 1 hora direto para que possa ter mais robustez. E voltando aqui às jurisprudências da STJ e STF. Pessoal, quando vocês quiserem ver lá no informativo STJ e STF,
o que é extremamente importante, que vocês entendam cada um deles, vocês têm que ver que as principais matérias, os principais julgados vão estar ali dentro. Então, da mesma forma que você está vendo, o seu examinador também está vendo. Então, ele sabe exatamente o que ele vai cobrar ali na sua prova. Ele sabe que no momento que ele quer formular um caso concreto, o ideal é que ele tenha como mente, como base, aquilo que ele formulou lá atrás, aquilo que ele viu lá atrás. Porque é muito mais seguro. Então, se ele quer falar, por exemplo, de uma prisão preventiva, se ele quer comparar essa prisão preventiva com uma prisão temporária, a gente tem que saber que ele precisa pensar que ele tem que tirar um parâmetro de algum lugar. E ele não vai tirar do nada. É muito mais seguro ele falar, é de acordo com o entendimento formulado pelo STF. E tá lá no informativo do STF. Vou falar sobre a Lei Maria da Penha. Deixa eu só ver aqui. A Lei Maria da Penha. O cara tá lá usando a Lei Maria da Penha. Tá? A Lei Maria da Penha tem atualizações constantes. Poxa, eu posso pedir prisão preventiva aqui? Então, estou conectando a 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, com a própria prisão preventiva 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Em que, descumpriu medida protetiva de urgência específica, pode ser habilitado a formular uma prisão preventiva? Posso. Será que isso poderia cair numa prova? Sim. E o que o STF, o STJ tem falado sobre essa possibilidade? É lícita. Então vejam que conectar uma lei com outra lei e com o entendimento da jurisprudência é essencial para você conseguir romper. Alguém está perguntando, já tentei estudar 2, 3 matérias por dia, porém tenho progressão apenas uma matéria por vez. Se é o seu modelo, não tem problema. Mas eu sempre recomendo, esse é o meu jeito. Tá? Igual eu sempre falei, igual cronograma. Eu passo um cronograma para você para estudar, mas você tem que se adaptar à sua realidade. Eu preciso de 3 horas por dia para você cumprir esse cronograma. Não tem 3 horas direto, não tem problema. Usa 1 hora antes de trabalhar, usa meia hora no horário do almoço enxugado, meia hora na hora que chega em casa e mais 1 hora antes de dormir. Fechando 3 horas. Fora do celular, estudo concentrado, isso vale mais do que uma pessoa que passou desconcentrada na frente de um caderno 8 horas e às vezes não avançou. Às vezes. Então, entenda que um modelo ele precisa estar próximo da sua realidade, tá? O delegado Ceará tá para sair, né? Tá todo mundo ansioso porque tá na cara do gol aí. Pois bem, então estudando, entrando no site, é bom, eu sempre falo mais fácil, o Google, né? O nosso oráculo. Digita lá, informativo STJ, digita informativo STF, você vai ver, por exemplo, o último informativo do STF, que inclusive saiu ontem, que é o 1154. Esse informativo trouxe uma situação dentro dela que eu achei assim, eu não sei se as pessoas que vão fazer determinados tipos de leis para a gente, vocês não olham para a Constituição, não olham para o geral, porque é uma perda de dinheiro público. E aí vem uma crítica. Poxa, o estado de Goiás vai lá e me faz uma lei em que dentro dela tem um tipo penal, uma lei lá vinculando a questão do meio ambiente, e aí incêndio em floresta. E aí, dentro dessa lei, dentro desse tipo penal que eles criaram, colocaram uma pena e colocaram até uma forma qualificada do crime. Gente, vamos lá. Legislação estadual, legislação estadual pode criar crime, direito penal? Aí vem a pergunta sacana, né? Depende. Existe alguma lei complementar falando de alguma questão pontual que aquele estado possa tratar? Uma lei complementar, obviamente, federal? Não. Por quê? Porque quando eu vou lá no artigo 22 da Constituição Federal, ele vai me contar que é competência privativa da União legislar sobre alguns assuntos privativos, dentre os quais um deles é o quê? Direito penal. E aí vem lá o estado de Goiás, isso saiu no informativo de ontem, tá? Estado de Goiás, informativo do STF. Foi lá e formula uma lei com um crime dentro, um tipo penal dentro. Gente, peraí. Tipo penal do Brasil, até hoje, é diferente dos Estados Unidos, que cada estado faz o seu tipo penal. Vamos lá. No Brasil, os tipos penais, o direito penal precisa ser feito por quem? Pela União. Não tem outra pessoa que possa fazer tipos penais no Brasil. Eventualmente, é o que se cogita, isso aí serviria para prova oral, para uma prova discursiva. Lá no parágrafo único do artigo 22, porque o 22, inciso 1º da Constituição Federal, vai falar das matérias que são de competência privativa da União legislar, uma das quais é exatamente o direito penal. Só que no parágrafo único vai falar, lei complementar
poderá permitir que os estados regulem determinado tipo de assunto, mas lei complementar. Se a União falasse assim, Goiás, estou vendo que está pegando muito fogo aí na sua região. Eu não estou achando que a legislação do Brasil está prestando muito para você, não. Sabe o que nós vamos fazer? Fazer uma lei complementar falando que você pode alterar seu tipo penal específico para a sua região, para o seu estado, e colocando uma pena um pouco mais alta. Beleza? Beleza. Tem que ter uma lei complementar para fazer isso. Não tem direito penal, é só pela União. Por isso nós temos as leis, Lei Maria da Penha, que vai ter um tipo penal lá dentro, que é o único tipo penal, né? Que é o descumprimento de medida protetiva de urgência, que inclusive agora mudou a pena, foi de 2 a 5 anos, um crime que não cabe fiança pelo delegado de polícia. Nós temos a própria lei de drogas, é uma lei, o quê? Uma lei que é do Brasil, feita pela União. Os estados não podem formular nenhum tipo de lei penal. Não pode. Ah, mas e aí? Vamos lá. Não, e pior, eu estava até me esquecendo, colocou lá que este crime era inafiançável. Gente, não pode, ainda que você entenda que seja direito penal, ainda que você entenda que é direito processual penal, tanto o direito penal quanto o processual penal também são de competências privativas da União. Portanto, aquele procedimento, aquela lei que foi feita pelos deputados estaduais lá do estado de Goiás, teve que fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, move toda a máquina pública, chega lá no STF, através dessa ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, o caso é julgado e, obviamente, foi julgado que essa lei ela é inconstitucional nesse ponto que trata do direito penal. Então, entenda, movimentei toda a máquina pública, desde uma lei estadual, para que isso chegasse no âmbito do STF e julgasse aquele caso. E aí, então, entre STJ e STF, o mais importante é você acompanhar. Isso saiu no informativo de ontem. Então, por isso que a gente tem que estar atualizado. Gente, aí vamos lá. Pegou o informativo. O informativo tem uma emendazinha em cima, um resumo do caso, informações de inteiro e teor. Na boa, você vai começar lendo só a parte de cima, só o iniciozinho. O geral, a emenda, a disciplina que está tratando e o destaque ali, ou o resumo, tanto faz. Depois você falou, isso interessa, preciso entender um pouco mais. Aí você vai com informações de teor, que é coisa pequena também, não dá uma página de Word, tudo bem? Então, entenda isso, é claro que alguns vão ser um pouquinho maior, mas via de regra mais ou menos desse tamanho. Então você leu aquilo ali, entendeu sobre o assunto e vai para a pertinência que vai do seu concurso. Seu concurso quer direito previdenciário? Não, então o que você vai ler sobre direito previdenciário? O primeiro ponto que vai ter escrito é a matéria. Seu concurso cai direito tributário? Não, então o que você vai ler direito tributário agora? Não faz pertinência. Ah, meu concurso cai. Ou um pretenso concurso que eu vou fazer cai. Então tudo bem, dá uma corrida de olho, tá tudo certo. Foca. Foca, concurso é foco. Se você fecha seu olho voltando para estudar aquilo que é necessário ser estudado, as possibilidades de você avançar no seu concurso público e ser aprovado ainda mais rápido são muito maiores. Então entenda que essas situações envolvendo STJ e STF são de extrema relevância que você sabe. Eu trouxe hoje aqui uma jurisprudência em tese, porque eu falei de informativo, né? Informativo STJ, informativo STF, desde as turmas, enfim. Vamos lá, o pacote é esse, é entender de informativos, entender dos principais julgados. Recomendação, tá? Comece do de ontem, da STF, e pega um de 2 anos atrás. E vai começando a fechar o cerco. Um que saiu recente e um do futuro. Um do passado. Um que saiu mais recente ainda e um lá do passado. Então você vai fechando o cerco, fazendo pequenos apontamentos, pequenos mesmo. Olha, isso aqui é interessante ler. E toda vez que aparecer um dispositivo legal, uma lei, um artigo, o STF sempre na parte de baixo coloca qual que é o dispositivo e menciona ele expressamente. Né? Dá para ler, não precisa nem consultar lá o site do Planalto. Mas o STJ não faz isso. Então, mencionou o dispositivo de lei, para um pouquinho, abre ali e lê. Rapidinho, um artigo, 2 artigos. Isso vai fazer com que você crie musculatura para poder estar estudando e estar revendo o seu material. Revendo informações. Beleza? E aí o que eu trouxe aqui, só para a gente aventar uma conversa que nós vamos ter no nosso próximo episódio, é falar das jurisprudência em teses. Eu vou trazer uma situação específica aqui, além dos outros assuntos que eu quero tratar, mas nós vamos falar de jurisprudência em tese. E tem os julgamentos sobre perspectivas de gênero que estão ali na edição número 209, 10 e 11. Depois dê uma olhadinha na 209. Por que eu gostaria que você visse? Eu gostaria que depois você entrasse no Google e vai lá,
jurisprudência em teses STJ. Se você digitar jurisprudência em tese, já vai aparecer o STJ. Clicou ali, já vai cair. Você vai abrir ela e colocar últimas edições, tá? Edições passadas e tal. Não, vou colocar, está escrito todas as edições. Você abriu todas as edições, vai na 209. Você vai gastar, se você gastar 3 minutos de leitura, vai ser muito. Mas você vai ali ver julgados do STJ que aconteceram, vai ver súmulas do STJ que são interessantes e vai dar uma boa revisada dos seus estudos. Dê uma olhadinha lá, fica a dica de hoje. Então, a dica é pensar em informativo do STJ, pensar em informativo do STF. A dica é ver a edição de número 209 da jurisprudência em teses do STJ. E aí você vai dar uma vista lá em algumas súmulas do STJ, fazendo uma revisão rápida daquilo que a gente traz de dicas aqui para vocês. Tudo bem? Foi uma honra participar com vocês em mais esse episódio do Café com o Delegado. Na quinta-feira, 7 horas da manhã, cravadinho, a gente se vê aqui novamente para a gente atualizar seus estudos, dicas bacanas, atualizadas daquilo que você precisa saber para avançar e subir e decolar rumo ao seu tão sonhado bolachão. Beleza? Grande abraço, pessoal, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais aí.